Poema Divino. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
vamos de novo. Aqui da nossa salinha de em Uzumuia, no sentido assim, nos transportando para essa imagem tão bonita aí desse baobá. Traz tanta paz, tanta alegria, tanta coisa boa, tanta energia que a gente está compartilhando aqui. Nós vamos aqui encerrar o dia de hoje com esse painel tão gostoso, tão especial, com essas pessoas tão queridas, essas almas tão bonitas, que tem tanto a compartilhar conosco, né? O Haroldo, como Brígida já contou para nós, está chegando daqui a pouquinho, porque ele está realmente num esforço pessoal de chegar de uma viagem na correria e vir direto do aeroporto para estar aqui conosco. Então, em breve, ele vai se juntar a nós. E aí nós vamos falar sobre essa coisa tão linda. A gente estava conversando ali agora, ainda há pouco, na verdade, assim, é o que a gente está vivendo aqui, não é? Evangelho vivo. O que é isso aqui, senão um evangelho vivo? O que são vocês aqui conosco e todas as outras pessoas que não estão aqui presencialmente, mas estão conectadas no coração, que não um verdadeiro evangelho vivo? São as mãos que fazem, né? E aí estávamos conversando também, como já diria a Maria Teresa, né? As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Então é isso, né? A nossa religião, a nossa filosofia tem que ser a da ação, né? E que a nossa religião comece quando termina o sermão, porque o que importa é o que a gente faz dali para fora. O que importa é a nossa ação. A oração é muito linda, é muito bonita, nos conecta com o sagrado e é muito importante. Mas se você não transformar a oração em ação, nós estamos diante de um terreno infértil. E é muito importante, é muito lindo a gente ver isso aqui, o que a fraternidade faz realmente é colocar em ação, é transformar o mundo, é permitir que cada um dê um pouquinho de si. Porque ninguém muda o mundo mesmo, não. Às vezes eu estava conversando ontem também com o pessoal, é muito pretensioso a gente dizer assim, né? Vamos transformar o mundo. Ah, ninguém consegue transformar o mundo. Quem vai transformar o mundo? Isso é impossível, o mundo é muito grande. Mas se cada um transformar a vida de um que esteja ao seu lado, transformar um cantinho ali, um pedacinho de mundo, que é um pedacinho de mundo que está do lado do seu, o mundo inteiro muda. Com certeza muda. Então, oi? Então eu vou começar aqui conversando com o Arthur, para nos dizer um pouco essa sensação mesmo do que é viver o Evangelho, o que é fazer muito mais do que esperar que as coisas aconteçam. Primeiramente, boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês, podendo participar desses momentos em que quase que podemos tocar realmente essa atmosfera de fraternidade, essa atmosfera que congrega, que une tantos corações, os que aqui estão, que podemos enxergar com os olhos da matéria, os que estão para além dos olhos da matéria, os que nos acompanham mundo afora, vibrando nessa mesma causa. Então, como foi dito aqui, como a gente conversava ali antes, é para nós quase que uma tarefa muito difícil falar sobre isso quando se tem isso diante dos olhos, né? Quando o próprio fato de aqui estarmos tantos corações unidos já é a própria expressão dessa busca por ir além, né? Por entender aquela fala do mestre quando disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Ou seja, essas palavras que, em ecoando em nosso íntimo, em saindo da letra ou transcendendo a letra, realmente alcançam o nosso coração e nos impelem a esse trabalho. E aqui me recordo de uma fala do apóstolo Paulo, que é uma personagem que penso tem muito a ver com todo esse movimento, com toda a temática do próprio evento, conectando corações, que é um personagem que a sua vida foi justamente esse esforço por sair apenas das letras, que dominava muito bem, ir ao espírito e à vida. Ele, em uma de suas cartas, haveria de escrever: o amor do Cristo nos constrange. Nos constrange primeiro porque é tão grandioso, é tão imenso, envolve de tal modo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e nos sustenta com tanto carinho, com tanta ternura, que a gente fica meio constrangido. A gente se sente assim constrangido, mas também constrangido no bom sentido, no sentido de nos constranger a sair do lugar.
é muito difícil realmente viver uma experiência profunda com Cristo e manter-se parado. Não sentir-se impelido a esse sair do lugar, a esse vencer fronteiras em direção à fraternidade, em direção ao coração do outro, em direção à vivência do amor. Então, acho que, num primeiro momento, que a gente poderia trazer aqui, é mesmo isso, assim, essa experiência profunda com o Evangelho. Quem prova desse amor do Cristo, não busca outra coisa senão se esbaldar nessa fonte da fraternidade mais legítima, mais pura, rompendo quaisquer fronteiras que possam ainda existir em nosso coração, fazendo esse esforço por ir sempre além, em busca de vivenciar essa mensagem. E é tão especial essa oportunidade que a gente tem. Eu falo muito isso também, gente, como é um privilégio para todos nós estarmos aqui, porque nós temos a chance de fazer, nós temos a chance de colocar em prática o que está no Evangelho, nós temos a chance de ir além, todos nós temos esse poder na nossa mão, e basta querer. Quando você dá um passo, você já saiu do lugar, não é verdade? Não é, Simão? Boa noite, é uma alegria estar aqui e ao mesmo tempo um constrangimento de estar aqui. Eu me senti, dizia isso ontem, eu me senti, não sei se vocês conhecem, uma lâmina de gilete e ela deitada no chão. Eu me senti desse tamanho, dessa altura, muito pequeno, ante ao que eu pude ver aqui, de testemunhos vivos do Evangelho. O que eu pude ver aqui é a exalação do amor, de uma maneira pura, simples e natural. E é isso que o Evangelho nos traz. É isso que o Evangelho nos ensina. A amar naturalmente. A amar de maneira comum. Porque o amor, ele não é algo extraordinário. A indiferença seria extraordinária, mas o amor não. O amor é o elemento comum da vida, é a essência da nossa existência. É aquilo que nós buscamos no Criador, quando João disse, Deus é amor. E nós vimos vários exemplos aqui do exercício do amor. O Evangelho vivo foi demonstrado aqui durante o dia todo ontem, o dia todo hoje. É isso que é viver o Evangelho. E eu me reporto a uma passagem da multiplicação dos pães, que o evangelista Marcos retrata. E o evangelista Marcos, no capítulo 7, ele vai trazer para nós um fato que tem dois elementos importantíssimos nesse fato, que não é ou não são a multiplicação dos pães. Os elementos centrais para mim nessa passagem não são multiplicar pães e peixes, que para Jesus isso seria muito simples. Mas ali nós temos dois momentos, uma pergunta e uma assertiva. Jesus, quando chega a ele, os apóstolos dizem, Senhor, a multidão está faminta. E ele vira-se para o interlocutor e pergunta a ele, quantos pães nós temos? Foi a pergunta que Jesus fez. O que nós temos de mais nisso? Nessa pergunta, quantos pães nós temos? Talvez nós perguntaríamos de quantos pães precisaríamos. Mas Jesus não perguntou de quantos pães precisaremos. Ele perguntou quantos pães nós temos. Em outras palavras, para servir, para fazer o bem, eu não preciso esperar o que me falta. Eu preciso começar a fazer com o que eu já tenho. E com o que eu já tenho, que sejam 5 pães, 3 peixes, alimenta-se uma multidão. Essa pergunta nos leva a entender a boa vontade
e a vontade de fazer. E quem quer fazer, não espera o recurso aparecer, faz com o que tem. E é isso que nós vimos aqui nesses 2 dias. Com o que se tem, se fez. Com o que se tem, se faz. E se vier mais, fará mais. É o aspecto multiplicativo do que se tem. Ali multiplicaram-se pães, dividindo em grupos de 100, diz o Evangelho, mostrando essa totalidade, dividindo as pessoas em grupos de 100, e ele só tinha 5 pães e 3 peixes. E aí ele foi dizer: com o que nós temos, nós fazemos. Mas há uma outra assertiva, há uma outra frase de Jesus nessa mesma passagem. Ele se vira para os discípulos e diz assim a eles: dai vós mesmos a eles de comer. O serviço ao semelhante não se terceiriza. Não é o outro que faz, somos nós. Ele não disse assim: chamai a vós a eles para comer. Não, ele disse: dai vós mesmos a eles de comer. Como que aquele que serve vai ao encontro daquele que precisa. Ele não espera o necessitado chegar, ele vai ao encontro, ele vai até ele e dá de si. E o que eu vi muito aqui foi as demonstrações do dar de si mesmo. O poeta libanês Khalil Gibran, ele dizia: vós pouco dais quando dais de vossas posses, quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Eu desconfio que ele andou lendo os evangelhos, porque isso foi o que Jesus disse, que também o evangelista Marcos grafou: dai antes daquilo que tiverdes. E o Espírito Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 60, ele vai dizer: dar o que tem é diferente de dar o que detém. E o que nós detemos? As nossas posses. O que fica quando nós voltamos ao mundo espiritual. E o que nós temos é o que está conosco, é o que volta conosco. Somos o nosso tempo, os nossos ouvidos, a nossa compreensão, a nossa palavra, a nossa presença. Então dizia Jesus: dai antes do que tiverdes, e não do que nós detemos, daquilo que não é nosso. Essa é a essência do Evangelho, é dar de si. E precisa estar pronto para isso? Não. Jesus escolheu os 12 melhores homens que estavam ali com ele. E ele escolheu, porque ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era, dizia ele. Então ele sabia bem quem ele estava escolhendo. E ele nominou um a um, de João a Simão o Zelote. Ele nomeou todos e escolheu os 12. Os 12 melhores. Um traiu, um negou e 9 fugiram quando ele foi preso. Tudo gente boa. Só um ficou com ele, João, o jovenzinho, que diz que jovem não se pode contar com ele, e é com quem Jesus contou. Mas esses mesmos, à exceção de Judas, receberam a Jesus de volta. E aquele que havia negado, Simão Pedro, e a gente entende mais ou menos esse lado da negação, ele amargurou isso, porque ele se sentia culpado. E a cada vez que com ele se conversava, ele se sentia indigno de fazer as coisas. E Jesus se apresenta aos apóstolos, e dessa vez ele não chamou Pedro, nem André, nem Tiago, nem João, como ele sempre chamava. Dessa vez ele chegou e disse: a paz esteja convosco. Mas antes disso, Maria de Magdala chegou e disse: eu vi o mestre. E Pedro deve ter pensado: como assim viu o mestre? Porque ele perguntou a ela: como tu dizes vi o mestre, mulher? Como ele apareceu para ti?
ou seja, e não para mim. É porque ele está bravo comigo, deve ter pensado. E se sentir indigno. Até que no final, Jesus conversando com as pessoas, e Pedro inclusive, ele vira-se para Pedro e diz: amas-me? E Pedro já dá aquela resposta do tipo: não confia em mim mais. E ele diz: amo-te, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Depois ele pergunta de novo, conversando com as pessoas, dá aquela parada e vira-se para Pedro e diz: amas-me mais do que estes? Já não é só me ama, amas-me mais do que estes? Pedro deve ter pensado, duvidou. E falou: Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. E depois, por um terceiro momento, Jesus já faz uma outra pergunta mais inflexiva. Ele diz assim: Simão, filho de Jonas. Não foi mais Pedro o apelido, já chamou pelo nome completo: Simão, filho de Jonas. Quem tem nome composto e não é muito comum ser usado, quando ele é usado assusta. É o meu caso. Quando a minha mãe me chamava por Simão, era alguma coisa para eu fazer para ela. Quando ela me chamava pelo apelido, que obviamente não vem ao caso, ela era para eu receber alguma coisa dela. Mas quando ela falava Simão Pedro, alguma coisa eu tinha feito e ela já sabia. E assim fez Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que todos? E ele responde chorando: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes bem que te amo. E Jesus vira-se para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. E nessa hora a ficha caiu. Óbvio, não está no Evangelho, a ficha caiu. Isso é tradução livre. E ele entendeu. Ele havia negado Jesus de boca 3 vezes. Jesus pediu a ele apenas para reafirmar o amor de boca 3 vezes. E aí ele entendeu, está tudo certo. E virou o ícone do serviço, que foi Pedro. A pessoa normal. Nós estávamos aqui tentando enrolar para ele chegar. Seja bem-vindo, oficialmente Muito bem-vindo, Haroldo. E veja, a pessoa normal. Pode... Estava assistindo pela internet. Tá vendo? Trabalhador dedicado. Estava fazendo muito mais do que isso. Vejam, a pessoa normal. Para servir ao Cristo somos nós, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, mas com a nossa boa vontade. E é essa boa vontade que marca o Fraternidade Sem Fronteiras, que foi bem dito aqui ontem por Haroldo e companhia. É uma fraternidade sem fronteiras de idioma, de línguas, de fachadas, de conhecimentos, de níveis acadêmicos, sem fronteira de países, de estados, sem fronteiras para o sentimento, que é o que marca aqueles que seguem ao Cristo. É aquilo que marca o que o Arthur bem colocou: o constrangimento do amor que nos vem, para que por nós ele possa chegar também a todas as outras pessoas. Amar pura e simplesmente. Isso é viver o Evangelho. Gente, e é tão bonito isso que Simão trouxe para nós, que eu fico aqui pensando, né? Às vezes a gente fica esperando aquele momento mesmo assim: quando é que eu vou ter para dar? Como se eu tivesse que ter algo para dar, algo especial, ter um momento especial. E a gente viu tanto isso hoje mesmo. Se a gente pensar na própria história da fraternidade, olha onde estamos hoje e onde podemos chegar, que é uma coisa inimaginável, é um sonho de uma fraternidade realmente universal, que alcance todo mundo. E ele é impossível? Não, não acho que seja, não. Eu acho que se a gente realmente conseguir conectar um coração com o outro, de coração em coração, e cada um faz a sua pequena parte, bilhões de pessoas fazendo a sua pequena parte, vão transformar esse mundo. E isso tudo começou com um homem, e aí eu vou pegar aqui o nosso querido Wagner, nosso papá Wagner, naquela alma linda, e vamos pensar nele, que começou
com aquele chamado, aquele desejo de fazer algo, colocou uma mochilinha nas costas e foi para a África. Não tinha recurso, não sabia para onde ia, não sabia o que ia fazer, mas deu o primeiro passo. Foi até lá e foi viver o Evangelho. Mais do que falar, orar, foi agir. E lá chegando, as coisas foram acontecendo. Ele encontrou um homem que depois se tornou inclusive um braço direito dele, que o levou até a primeira aldeia. E aquela aldeia, por uma deucidência, né, a gente brinca muitas deucidências, estava realmente esperando por ele. Era uma aldeia cheia de crianças órfãs, que precisavam ser acolhidas, que tinham acabado de ser abandonadas. Havia ali um projeto missionário que tinha começado, e os missionários não iriam poder dar continuidade àquele projeto. E o Wagner abraçou aquelas crianças. Como ele ia dar conta daquilo, ele não sabia. Mas ele decidiu fazer. E fazendo, ele foi se conectando com os outros corações. E aí veio um padrinho, que trouxe o segundo padrinho, que trouxe o terceiro e o quarto, e hoje nós somos mais de 17 mil. E a gente viu hoje vários outros exemplos, hoje, ontem, de ações que às vezes começam desse tamanzinho, tão despretensiosas. Vou fazer isso aqui, olha, uma coisinha que está no meu coração, vou ajudar essa pessoa que está aqui do meu lado. E aquilo vai se multiplicando e vai contagiando, e o bem tem esse poder. O bem tem um poder muito maior do que o mal. Basta se ver se a gente estiver numa escuridão infinita. A luzinha, a chaminha de uma vela é capaz de iluminar o ambiente. O bem é assim. Quantas ações maravilhosas nós estamos vendo hoje, vimos ontem, nasceram desse pequeno movimento. Então, a gente não deve mesmo esperar, a gente precisa fazer, a gente precisa agir, a gente precisa pôr em prática com o que a gente tem no coração. Eu não tenho dinheiro para apadrinhar, não tem problema. Você não tem dinheiro para apadrinhar, mas você tem boca para conversar com as pessoas, contar sobre a fraternidade, divulgar a fraternidade. Você tem braços para ajudar em algum projeto que precisa de voluntariado, não necessariamente da oferta financeira. A gente não tem que ficar restrito realmente a essas coisas dos recursos. O recurso é o amor que está no coração, é o desejo de fazer com o que você pode, com o que você tem. Não é verdade, Haroldo? Conta para nós o que você pensa disso, desse evangelho vivo. Eu me lembrei do nome do painel, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Fiquei pensando o que dizer e raciocinei na seguinte linha. O Evangelho do Cristo é uma proposta desafiadora, como toda proposta de progresso moral. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma profunda necessidade de pertencimento. Nós necessitamos pertencer a algo, pertencer à família, pertencer a um grupo, pertencer à comunidade, pertencer a um grupo religioso. E junto com esse anseio de pertencimento, nós temos um outro anseio, que é o anseio de reciprocidade. Então, nós fazemos algo e esperamos reciprocidade. Acontece que a proposta do Evangelho, como ela aponta para um futuro, ela deixa claro para o discípulo que ele não deve aguardar reciprocidade num primeiro plano. Ele precisa adiar, ele precisa conviver com o sentimento de que ele não será retribuído num primeiro momento. E de que talvez num primeiro momento da sua ação, ele não consiga encontrar um lugar para pertencer. Então eu busco aqui a história do Wagner. Eu não gosto de ficar separando. Ele só praticou, ele não falou. Não. Para que o Fraternidade Sem Fronteira nascesse, ele teve que falar, ele teve que pregar, ele teve que berrar, ele teve que chorar, teve que rir, teve que andar, teve que fazer tudo.
Porque não dá para a gente separar o que a gente fala, o que a gente vive, como a gente reage, as decisões que a gente toma. Nós somos pessoas inteiras. Então ele simplesmente teve essa visão, ele desejou uma mudança e passou a ser essa mudança. No primeiro momento ele não encontrou reciprocidade, encontrou incompreensão, inclusive de espíritas, como encontra até hoje. Falamos sobre isso. No primeiro momento ele encontrou todas as diversidades de circunstâncias que são naturais em qualquer projeto que você vai empreender na vida. Não havia uma estrutura, não havia uma aldeia, não conhecia um lugar. Mas o projeto do Evangelho é um projeto dirigido, organizado e conduzido, gerenciado pelo Cristo. Isso é importante a gente ter em mente, porque senão nós vamos ser tomados de um sentimento de autossuficiência que é ilusório. Há uma coordenação, há um planejamento espiritual previdente, porque enxerga séculos antes da gente, e providente, porque vai colocando pessoas na nossa vida. O que faz um projeto acontecer são as pessoas que Deus coloca na vida da gente. E junto com as pessoas vem recursos intelectuais, dons, habilidades, boa vontade, trabalho voluntário, mas isso vem de brinde, vem com as pessoas. Ok, então nós entendemos a história do Fraternidade Sem Fronteiras, mas como é que eu encaixo isso na minha vida particular? Na minha vida particular, talvez eu esteja numa família em que eu estou sozinho, tendo que exercitar o perdão e não podendo contar com reciprocidade. Então talvez eu esteja sendo aquele que está inaugurando naquele círculo de espíritos uma era de perdão, mas aquelas pessoas não estão preparadas para entender o perdão. E às vezes, como espírito, eu fico frustrado, porque eu esperava que as pessoas compreendessem ou dessem valor ao meu esforço de perdão, que elas dessem valor ao meu esforço de paciência, ao esforço do Evangelho que eu estou fazendo. E todos nós temos um anseio de pertencimento. Você começa a viver o Evangelho, você sente deslocamento nos ambientes em que você vive. Então, sensação de solidão, de deslocamento, de incompreensão, começam a cercar o discípulo do Evangelho. É o que Emmanuel chama, uma mensagem do Vinha de Luz, que é a solidão dos cimos, a solidão das alturas. E eu acho que é isso que a gente tem que falar concretamente. Precisamos conversar sobre isso. A nossa fala do Evangelho precisa descer a esse nível de prática, a algo mais concreto e mais palpável. E aí eu pensei então em trazer essa reflexão, porque é algo que acomete a todos nós. Então, de repente você está com um cônjuge que só vai te compreender na próxima vida. Não é? Muitos aqui enfrentam isso. De repente você está num ambiente de trabalho em que as pessoas lá não têm o alcance para ter reciprocidade com o seu anseio do Evangelho. E aí? Você pode estar numa casa espírita que sequer aceita estudar o Evangelho. Antes de disseminar os estudos do Evangelho, a gente chegava em casa espírita que as pessoas tinham resistência, espírita com resistência a estudar o Evangelho. Não é? A gente chegava com a tradução debaixo do braço e falava, lá vem o pastor. Era assim. Não é? E como é que você faz? Como é que você lida com isso?
Como é que você lida com essa possibilidade de que no momento atual não haverá reciprocidade? Por quê? Porque nós estamos construindo a mudança que nós queremos ver. Nós estamos construindo a mudança que a gente quer ver. É difícil. Porque você está construindo algo que é impalpável. E às vezes a gente fica com a ilusão. Sempre que eu fico com essa ilusão, eu volto, respiro, medito, para eu entender o seguinte: Jesus não precisa de mim para o Evangelho vir para o mundo. Ele precisa de mim para o Evangelho entrar no meu mundo. Na minha vida particular. No mundo ele não precisa de mim, não. Se Jesus precisasse empreender alguma ação para aumentar ou intensificar ou melhorar a qualidade do Evangelho no mundo, não chamaria Haroldo. Ele mandaria Paulo, Estevão, Abigail. Vai mandar Haroldo para quê? Mas para implementar o Evangelho na vida do Haroldo, na história reencarnatória do Haroldo, nos vínculos espirituais que o Haroldo criou ao longo de 2, 3 mil anos, aí ele precisa do Haroldo. Então, para que você introduza no seu nível evolutivo o Evangelho, Jesus precisa de você. E o primeiro momento vai se repetir, porque essa história é arquetípica. Então, todas essas fases aí que o Wagner passou para implementar o Fraternidade Sem Fronteira, nós vamos enfrentar para implementar na nossa vida. Da mesma maneira que o Wagner vai ter que enfrentar para implementar isso na família dele, nas relações afetivas dele, em outros âmbitos da vida dele, onde o Evangelho ainda não foi implementado. E vai passar por todas as fases. A fase da solidão, da ausência de correspondência, do não pertencimento. Então, se a gente não tiver essa compreensão, o processo fica muito doloroso. E a gente pode sofrer do que eu acredito que é o maior perigo para alguém que assumiu um projeto de implementar o Evangelho na vida, que são expectativas imediatistas. Porque expectativas imediatistas, elas corroem a nossa esperança. Você tem expectativas imediatas, sua esperança vai para o ralo. Daqui a pouco você está cabisbaixo, daqui a pouco você não tem energia para dar continuidade ao projeto. Então, eu acho que tem que equacionar essas coisas para que a gente faça uma jornada que é mais longa. Então eu diria assim, isso aqui não é um projeto para o Usain Bolt. Isso aqui não é corrida de 150 metros. Aqui nessa situação de implementar o Evangelho na sua história, não é corrida, não é velocidade. Isso aqui é maratona. É quem fica mais tempo correndo, não é quem corre mais rápido. São coisas que eu pensei para a gente poder refletir. Reflexões profundas, realmente nos colocam a pensar, né? Porque é isso, de fato, a gente tem que pôr o Evangelho em ação, mas a gente não deve esperar realmente que as coisas retornem para nós. É um fazer pelo amor, é um fazer, na verdade, acaba sendo uma colcha de retalhos, né? Você vive o Evangelho para você na sua vida, e aí você vai se transformando. É claro que isso é um processo, e à medida que você vai conseguindo se transformar, você vai contagiando o outro, e um vai contagiando o outro. E quando a gente vê, o Evangelho está acontecendo ali, nós somos como uma colmeia mesmo, né? Cada um é uma abelhinha ali nessa colmeia, não é verdade? Conta mais um pouquinho para nós, Arthur.
Não, pensando sobre todo esse trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, sobre o próprio título, o tema do evento, Conectando Corações, essa questão mesmo de vencer fronteiras e estabelecer esses laços, como eu falei, no meu modo de ver, há uma alma, há uma personagem que soube muito bem captar essa que é a essência do Evangelho do Cristo, que é essa essência que pulsa também a Fraternidade Sem Fronteiras. Porque houve um tempo em que a própria mensagem do Evangelho, a própria mensagem da Boa Nova, quase foi sufocada por fronteiras. E o mestre precisou chamar alguém, incrivelmente alguém que até então tinha certa dificuldade com essas fronteiras, para alargar essas fronteiras, para abrir esses horizontes e expandir essa mensagem do amor para o mundo. Por isso falei que a figura de Paulo, ao meu ver, capta muito bem o que é essa ideia de expandir fronteiras. Aquele que tinha dificuldade justamente com essa expansão, sendo trabalhado por Jesus, sendo lapidado por Jesus, foi paradoxalmente convidado a ser aquele que alargou essas fronteiras da mensagem da Boa Nova. Então aquele coração que já constrangido por aquele amor que o foi buscar, essa história de vida que nos marca, creio que muitos de nós que aqui estamos fomos já marcados por esse livro, pela história de vida em si, pelo Paulo Estevão. Ele então vibrava naquele coração essa vontade, o que fazer? Como levar adiante? O que esperas de mim? Era aquele coração constrangido que buscava esses caminhos. E então ele vai tendo algumas lições. Jesus, muito sabiamente, como disse o Haroldo também, como disse o Simão também, vai aproximando os recursos humanos, recursos de aprendizados, de conselhos, de material mesmo. E o primeiro grande recurso que o mestre dá a ele, coloca ao seu lado após essa conversão, em que o seu coração já se sentia impelido a fazê-lo, é Ananias. E Ananias vai dar uma das primeiras grandes lições a Saulo, à época ainda, que depois viria a ser Paulo. Quando ele naquela primeira pregação volta triste, porque quase não foi ouvido, ninguém se interessou muito. Então ele tem um diálogo com Ananias que certamente o marcou para o restante da sua tarefa. Porque ele pôde entender um pouco mais do que era realmente a proposta central do Evangelho, a proposta central de Jesus, primeiro para ele, Saulo. Ananias diz assim para ele: Saulo, o mestre te deu a tarefa do semeador. Ou seja, você é convidado a espalhar, a levar essa mensagem de amor, de perdão, de fraternidade aos 4 cantos do mundo. Mas o que faz o semeador antes de iniciar a sua tarefa? Ajunta sementes. E então ele fala: até então, Saulo, falta-lhe ainda uma vida, uma exemplificação que possa secundar ou vivificar o que já tens aprendido com Jesus. Em termos de teoria, na sua capacidade de eloquência e de oratória, já estás habilitado, mas falta agora a alma que possa vivificar a letra ou a palavra. É preciso, portanto, Saulo, frutificar. Porque, na verdade, as sementes que amealhamos para semear são as dos nossos próprios frutos. São aquelas que a muito custo conseguimos gerar. A partir do nosso exemplo, a partir do esforço imenso por nos transformar, por gerar frutos que possam se fazer sementes, que possam fazer ou dar à nossa palavra, à nossa caminhada, a alma da mensagem do amor, a eloquência que nenhuma oratória será capaz de nos dar. Então ali ele entendeu essa primeira importância fundamental. Para vencer essas fronteiras exteriores e expandir a mensagem do amor de Jesus, era preciso primeiro vencer fronteiras interiores. Sem vencê-las, as fronteiras de dentro,
Sem vencê-las, as fronteiras ou barreiras que ainda existem em nós para o amor, estaremos ainda muito impossibilitados, talvez, na ação. Mas na medida em que o discípulo cresce nessa exemplificação com o Senhor, na medida em que a presença de Jesus se faz mais presente em nós, os frutos gerando sementes a serem lançadas, então o trabalho ganha vida, ganha alma, e por isso chega às outras almas, porque elas só se entendem nessa linguagem, as almas, coração falando a coração. Isso é fraternidade. Então ali ele percebeu, era preciso dar vida à mensagem, a começar por ele. Era preciso vencer as fronteiras que ainda existiam nele, para depois vencê-las por fora. E aí entra a sua outra grande proposta, aquilo que ele veio aprender na tarefa com Jesus. No momento em que o cristianismo passava por profundas dificuldades, ameaçado de se sufocar ali naquela fronteira, né, naquele limite étnico, naquele limite em que até então estava, quando visita a comunidade da Casa do Caminho e percebe que as coisas estavam bem difíceis, as perseguições, ele tem então um insight, voltando para Antioquia com o Barnabé, esse outro grande recurso que Jesus pôs ao seu lado, ele tem esse insight, é preciso ir além, é preciso suplantar quaisquer diferenças que ainda nos impeçam de realmente amar em sentido amplo, amar, integrar toda a humanidade nesse cântico do amor do Evangelho. É ali que ele se sente impelido a ir ao mundo e levar essa mensagem. E nesse processo, então, é que ele entende a outra grande riqueza, a outra grande base fundamental do cristianismo: investir em corações, investir em fraternidade, né? Não é por acaso que, no meu modo de ver, Saulo vira ou recebe o conselho do seu mestre Gamaliel para voltar a exercer ali a atividade de tecelão. Muito mais que um tecelão de tapetes, de tendas, seria ele o tecelão de corações. Porque isso é a fraternidade, e é isso que ele soube captar tão bem. Juntar fios diferentes das mais diversas localidades, com as mais diversas características, numa obra em comum. Então, Paulo se torna tecelão de corações, pegando os fios de toda parte e unindo-as na obra bela da mensagem do Mestre. Ele aprende naquela convivência, em cada cidade que visita, em cada casa que é recebido, a extrair o melhor de cada um e a conjugar isso numa obra comum. Daí a ideia de comunidade, daí a ideia que era o marco daqueles primeiros núcleos cristãos, uma comunidade ou uma unidade comum, em que os diferentes, com características diferentes, se reúnem em torno de um objetivo comum ou em torno de um foco em comum, que é o do amor, que é o da fraternidade. É isso que ele soube muito bem captar, né? Tecendo vidas para fazer aquele resultado. E por isso a sua tarefa foi tão profícua. Claro, ele pregou, ele escreveu, viajou, andou, fez tudo que estava ao seu alcance. Deixou-nos as suas cartas, orientou as comunidades, investiu nessa unidade comum, né? Na sua própria definição das cartas. O conjunto dos trabalhadores do Cristo, as eclesias, são o corpo do Cristo. Ele é a cabeça que planifica todo o trabalho, mas cada um com uma função. Um é mão, outro é pé, outro é boca, enfim. Mas há uma unidade, há algo que nos conecta. Ele fez tudo isso, escreveu, mas o mais importante, que Paulo legou ao futuro, e por isso a sua vida foi tão transformadora, e segue ainda hoje inspirando tantas vidas e trabalhos como esses também, que captam muito bem essa essência. Ele escreveu nos corações, mais do que a carta aos Coríntios, mais do que a carta aos Romanos, mais do que a carta aos Efésios. As grandes cartas que Paulo deixou ao mundo e que tanto tem impulsionado mudanças e transformações são, primeiro, a própria carta viva de si mesmo, nesse esforço
por vencer fronteiras internas em busca de vencer fronteiras, essas fronteiras do amor. E mais do que isso, as vidas que ele transformou, que ele conjugou nessa obra. Então, as principais cartas de um Paulo são um Lucas, um Timóteo, um Silas, e tantas almas que ele transformou naquele tempo, mas também ao longo do tempo, a partir da experiência que temos podido ter com essa história inspiradora. Então, acho que, nesse sentido, ele soube entender, né, do mestre esse convite para conectar corações. E isso é fraternidade. Conectar corações, unir os fios diferentes nessa obra-prima, nesse belo tapete, nessa coxa de retalhos que encanta e que inspira. E é tão maravilhoso, né? Assim, o Cristo é tão maravilhoso, o Evangelho é tão maravilhoso, que pensando em tudo que a gente conversou aqui, né? Realmente, Haroldo disse, gente, o Cristo não precisa de mim, não precisa da Cláudia, não precisa do Arthur, não precisa do Simão, não precisa do Haroldo, não precisa de nenhum de nós. Mas o amor dele é tão bonito e tão perfeito, que ele dá a nós a oportunidade de fazermos por ele. Porque nós somos o instrumento desse amor. Nós estamos aqui para viver esse evangelho, para, como Paulo, termos a oportunidade de viver, de fazer, de nos melhorarmos enquanto seres humanos. E aí sim também podemos deixar um mundo um pouco melhor. É para isso que nós estamos aqui. Não é verdade, Simão? É verdade. Pior que é verdade. Renovar sentimentos, renovar condutas. Arthur falava de Paulo e eu me lembrei de uma frase dele que ele dizia: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Transformai-vos. Ele não diz transformai-o mundo. Ele diz transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Renovar o entendimento, renovar a maneira de enxergar, de sentir, de viver. Isso é a conexão. Isso é o dar o que tem, que nós dizíamos antes. E eu peço licença para contar um pequeno fato nesse sentido de ir mais, de atender o material, mas enxergar a outra pessoa e ser sensível bastante para sentir a outra pessoa. E certa vez na casa que frequentamos em Patrocínio, a Casa do Caminho, lá somos dois genéricos, o Simão Pedro genérico, a Casa do Caminho genérica. Te antecipei. Então vejam, certa vez um senhor nos procurou lá, campanha de Natal, e esse senhor chegou à Casa do Caminho e disse assim: eu preciso de uma ajuda, eu não sou necessitado, eu estou necessitado, eu estou há 8 meses sem um trabalho, sou um pintor de paredes de casas, me acidentei, não tenho um benefício e acabou a comida, acabou o dinheiro. E eu trouxe aqui para vocês, aí me entregou um documento do carro e uma chave. Falei: olha, eu vim pedir uma ajuda, eu sei que vocês têm cestas básicas. E eu vim pedir uma ajuda e dou meu carro em garantia para que eu vou pagar de volta. O carro dele era um Chevette, 70 e alguma coisa. Mais massa do que lataria. Era o instrumento de trabalho dele, onde ele punha as tintas, a escada. E obviamente não íamos ficar nunca com isso, mas ele falou: fica aqui, porque eu estou necessitado. Meu filho hoje me pediu: pai, o que nós vamos comer? Eu vi que não tem o que comer. Ele disse: não tínhamos, o papai arrumou um trabalho, e eu estou indo ao supermercado comprar o alimento. Assim ele disse ao filho. E ele foi à Casa do Caminho para pedir uma cesta básica.
Nós não tínhamos. Naquele dia, tínhamos que lá o que entra sai, lá não tem dispensa, o que entrou sai, dispensa cheia, barriga vazia. Então a gente não tem esse hábito de estocar. Se chegou alimento, leva para quem precisa. E assim vai. E não tinha. Então eu telefonei para uma amiga, contei a história para ela, ela disse assim, bem mineira: espera aí que eu já estou chegando. E passou um tempo, a cidade é muito grande, em 5 minutos você vai em qualquer lugar da cidade, isso com o trânsito engarrafado. E ela chegou rapidinho, contando comigo dá uns 90 mil habitantes. E o Arthur também, quando vai lá, né? E vejam, chegou com uma cesta de supermercado, a cesta básica, e entregou, e aquele homem olhou e falou: ai, obrigado. E ele ia pegar a cesta, ela disse: não, espera um pouquinho. Aí de dentro da bolsa ela tirou um monte de sacolinhas de supermercado. As sacolinhas do supermercado. E desmontou a cesta e foi colocando dentro de cada sacolinha do supermercado. E disse assim ao homem: o senhor disse que ia ao supermercado. O senhor vai chegar para o seu filho do supermercado. Porque ele vai ter a segurança no senhor. Ele vai ter a confiança de que isso não vai acabar. Que isso foi o seu trabalho, e o senhor está trabalhando de novo. E ela então deu a cestinha. A cestinha do supermercado, as sacolinhas. E ali ela deu o que ela tinha. Porque o alimento ela comprou. Mas aquelas sacolinhas, aquela sensibilidade, aquilo ela tinha. E ela deu de si. E esse homem voltou ao trabalho depois e virou um grande batalhador e trabalhador das causas dos necessitados. Isso é a sensibilidade, isso é enxergar a pessoa, isso é dar de si e não das posses. Essa é a essência do Evangelho, dar o que tem antes do que detém. E a conexão se faz, não é pela pregação, não é pelo material, é pelo sentimento que nós exalamos. É o sentimento com o qual nós nos envolvemos e sentimos-nos envolvidos pelas pessoas e com as pessoas. E eu estava pensando aqui, a África, esse baobá, no Brasil nós temos o jequitibá. E eu fiquei pensando que esses dois mundos, geograficamente, eram unidos. Há uma teoria na geografia da Pangeia, que todos eram unidos, era um só continente, a Pangeia, e ladeado pelas águas do Pantalácia. E geograficamente, essa Pangeia foi se distanciando. E foi ficando ali a África de um lado, o Brasil do outro. Geograficamente distantes, mas se olharmos os dois mapas, nós perceberemos que o contorno do litoral leste do Brasil se assemelha ao contorno do litoral oeste africano. Como que dois que se uniram e que se separaram em estruturas físicas. E as não fronteiras de uma fraternidade uniu esses dois continentes, não na geografia, mas nos corações. É a fraternidade sem fronteiras, unindo corações, apesar da separação dos continentes. Mostrando-nos que para estar juntos, não precisamos estar perto. Basta estarmos conectados. E essa conexão é o coração, é o sentimento. E é o que realmente nos move.
E como é lindo sentir isso que a gente está podendo sentir aqui. Acho que todo mundo está com essa energia no coração. E aí nós temos assim 5 minutinhos finais. Vou deixar para o Haroldo fazer o encerramento para vocês terem a oportunidade de escutar um pouquinho mais dele, porque eu sei que todos queriam escutar horas e horas, mas infelizmente nossos 3 convidados daqui a pouco vão ter que deixar o palco. Mas o Haroldo pode, por gentileza, nos presentear com esses 5 minutinhos finais nas últimas reflexões. Se eu pudesse, eu ficava calado, tomava um café com meus amigos. Depois dessa, realmente eu vou coado pelo concordar. Simão genérico. Eu vou provar desse café. Eu estou só unir as pontas aqui do que o Arthur levantou e do que o Simão pegou. No que o Arthur falou do Paulo, o Simão falou da conexão através do coração. Humberto Campos tem uma história de que certa vez, não faz muito tempo, Simão Pedro, o original, materializou-se e foi visitar a cidade do Rio de Janeiro. Então Simão Pedro escolheu um templo protestante, um templo católico e uma casa espírita. E ele então se apresentou como necessitado, e aquele homem que havia fundado a primeira instituição de caridade do planeta Terra, da história da humanidade, a Casa do Caminho, a original, né? A casa, não a de patrocínio, mas a de Jerusalém. Uma criatividade gigantesca para criar algo que nunca havia existido, que lutou com todas as dificuldades materiais, inclusive recebendo o auxílio de Paulo, que fazia questão de coletar recursos para a Casa do Caminho, nas viagens que ele fazia pelo mundo, que é mais ou menos o que os palestrantes da Fraternidade Sem Fronteira fazem, né? Saem pedindo padrinhos. Visita o templo protestante e lá ele não é acolhido. Visita um templo católico e ele não é acolhido. Visita uma casa espírita e também não é acolhido. Então Simão Pedro olha para o céu e exclama assim: ó Senhor, onde está o coração dos teus discípulos? E regressa para o mundo espiritual. Então eu pensei numa história que eu criei uma historinha agora. Dizem que semana passada Paulo de Tarso resolveu fazer uma visita a Belo Horizonte. E ele então, que não contava com aviões, mas com navios que demoravam meses para chegar num lugar, ele que andava em camelos, ele que teve a visão de ir para a Espanha e para as Gálias, imaginando que um dia, num futuro, o Evangelho teria um apogeu, primeiro nas Gálias e depois na Espanha. Ele que teve o ímpeto de ir a Atenas e falar com os intelectuais do mundo sobre o Evangelho, resolveu fazer uma avaliação de como nós estamos divulgando o Evangelho hoje em 2019. Então, ele foi fazendo o inventário. Nos dias de hoje, o que representa Atenas? Será que nós estamos indo lá? Nos dias de hoje, o que representa a Espanha e a França do tempo de Paulo? Será que nós estamos chegando lá? Será que a nossa divulgação do Evangelho
está utilizando os poderes do Espírito em todas as suas potencialidades, como ele utilizou ao escrever as cartas? Como que nós estamos construindo comunidades hoje? Como anda essa divulgação do Evangelho? Quem são os gentios de hoje? Então parece que Paulo visitou alguns templos evangélicos, visitou alguns templos católicos e visitou algumas instituições espíritas. E parece que, à maneira de Simão Pedro, ele olhou para o céu e disse assim: ó Senhor, onde está a visão dos teus discípulos? E que com tantas reflexões profundas e lindas, nós levemos para casa esse sentimento especial. Nós levemos para casa esse sentimento realmente de conectar os corações e de fazer do Evangelho uma vivência, mais do que um conjunto de palavras bonitas para que a gente possa ler. Meu agradecimento aos nossos convidados tão especiais. E vamos seguindo o nosso evento, que infelizmente vamos chegando ao fim, não é verdade? Muito obrigada. Uma honra, né, gente?